Bom, e para fazer aquele raminho, né, que fica em volta da cabeça dela, que segura as flores, eu vou usar esse tom de marrom, qualquer tom de marrom serve para fazer essa parte. E aí eu vou abrir uma tira bem grande. Quem tem aquela extrusora é até mais fácil, mas eu não tenho, então eu faço à mão. E é até legal para pessoal que não tem também, vai fazer à mão já vê. E aí eu vou abrindo, tem que abrir ela bem grande e bem fina, né? Não tem muito segredo, né? Foi abrindo assim usando meus dedos. Você vê que ela fica toda tortinha, não tá uma coisa bem retinha, mas aí você pega uma base, até melhor que seja uma base maior, e vem fazendo assim, porque aí ela vai ficar, ó, já vai ficando bem redondinha, sem esse amassado da mão, né, do dedo que eu tava utilizando. Então é só fazer isso que vai ficar uma tira bem fininha. Nesse momento que eu já tenho as duas feitas, eu vou pegar e eu vou girar uma na outra, assim, não girando apertando, sabe? Igual aquele detalhe da trança. Esse aqui vai ser um girado mais assim, ó, bem de leve, bem espaçado, sabe? Vou dar só uma giradinha porque é melhor pra ela ficar na cabeça, né, no formato. E basicamente é isso, é um girado bem solto. Aí isso aqui eu não vou colocar no cabelo agora, mole do jeito que tá aqui. Isso aqui eu vou deixar ele endurecer completamente. Endurece rápido, né, porque é uma massa fina, então endurece rápido. E aí quando endurecer eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer pra fazer o arco, né, da coroa. Essa primeira parte aqui da coroa já secou, ó. Ela tá maleável porque é fino, vai ficar maleável, mas já tá seco. Então eu já consigo pegar sem desmanchar. E agora eu vou ensinar pra vocês como é que eu faço essa parte aqui, né, de fechar a coroinha dela. Bom, então a primeira coisa que eu faço é como já tá seco, eu já venho aqui ver o tamanho que eu vou precisar, né, tanto que eu vou cortar. Então eu já vou medir aqui, ó. Coloca assim só pra medir, pra você saber onde é que você vai cortar. Não sei como é que eu vou cortar mostrando, vou descobrir agora. Eu vou dar só uma marcadinha aqui pra eu poder cortar direito. Aqui é só pra eu ter noção do tamanho que eu vou precisar dela. Vou cortar aqui direito agora. Pronto, cortei aqui no tamanho que eu vou precisar, ó. Quando eu coloco assim, tá no tamanho que eu quero. Eu não faço essa parte aqui desse raminho colocando a massa mole na cabeça, sabe? Na minha mente isso não dá certo, porque, não sei, pode amassar ou pode ressecar de uma forma estranha, então eu prefiro fazer assim. Aqui eu venho e colo, tá vendo? Colo na mesma direção, com a cola instantânea, e aí eu vou esperar secar. E antes de mostrar como eu faço, eu quero dizer que eu vou fazer de massa as flores, porém, pode-se usar flor artificial, ou fazer outro modelinho de flor também, rosinha. Enfim, é uma coroa de flores que dá pra colocar qualquer tipo de florzinha. Eu prefiro fazer as minhas tentando ser mais parecido, né, com aquelas imagens da N, porque eu acho que fica mais parecido. Mas aí é a gosto também, mas eu vou ensinar pra vocês como que eu faço e como que fica. A primeira que eu vou fazer aqui é uma branca, que ela é bem pequenininha, sabe? Ela tem alguns detalhes na coroa dela. Então, você faz esse movimento aqui pra fazer tipo um cone, tipo um conezinho, né? Esse movimento aqui, dessa parte mais fina e essa parte mais grossa. E aí, com um pincel modelador, eu abro ela assim, um buraquinho nela, dessa forma. Ela ficar assim, ó, furadinha, como se fosse um conezinho no meio. E aí, aqui, eu vou fazer a marcação de pétalas, né? De 5 pétalas, mais ou menos, marcando assim. 5 ou mais, a quantidade que a pessoa quiser fazer. E aí, eu venho com esse mesmo pincel modelador e eu venho puxando, ó, essas pétalas. Tem que segurar com muita delicadeza, né? Porque ela é muito fininha, muito pequena, aliás. E aí, você vai puxando assim, ó, modelando essas pétalas pra fora, onde marcou. Fica mais ou menos assim. E aí você faz um furinho assim no meio, pra dar um charmezinho. E aí fica assim, uma florzinha bem pequenininha. Dá pra fazer várias dessas pra colocar em os detalhes que a coroa tem. Essa próxima que eu vou fazer é a amarelinha, né? E aí você abre uma tirinha dela assim, fininha, né?
assim. E aí você vai fazer vários cortezinhos. Vários cortezinhos assim, fazendo... Tipo como se fossem as pétalas. Vários assim. Aí deixa assim a tirinha toda cortadinha. E aí você vem enrolando, né, pra fazer uma florzinha. Toda com pétalas bem pequenininha. Pra ela ficar assim. Aí aqui eu vou afinar essa parte aqui de baixo. Pode pegar uma ferramenta pra ajudar aqui, ó. Pra gente fazer o formato dela aqui embaixo, né? Você arruma assim com a mão. E essas pétalas aqui você abre um pouquinho assim, ajeitando. Pra ela ficar mais ou menos assim. Aí aqui a gente gira até soltar esse excesso de massa. E aí essa florzinha ela fica assim. Essa outra flor, que é uma flor maior que ela tem na coroa, eu faço assim, rolo um pouquinho de massa aqui na mão, venho com o pincel modelador e eu abro assim, sabe? Afinando essa parte aqui da folha, da florzinha, aliás, só pra fazer tipo uma pétalazinha. Aí você gira ela pra fazer as primeiras do meio e vai fazendo mais e vai agregando até formar uma flor. Faz várias pétalas, né? E vai juntando uma a outra. Pode passar uma colinha pra fixar melhor. Aqui eu tô fazendo só pra vocês verem, não vou passar nesse momento. Vai só colocando uma pétala na outra assim pra formar, né? Que é aquela florzinha roxa que ela tem na tiara dela, na coroa, aliás. Uma coroa de flores. Aí vai agregando e vai arrumando assim todas as pétalas pra formar uma florzinha mais comprida, né? E aí essa flor aqui, ela já tá sequinha, ela vai ficar mais ou menos assim. Eu fui agregando várias pétalas, né? E ela fica mais ou menos nesse formato. Tem outra florzinha pequena na coroa dela, que eu faço só, tipo... É tipo como se fosse um brotinho de flor. Eu faço só assim, deixo arredondadinho e com alguma espátulazinha você faz uns movimentos assim, só pra ela ficar com a marcaçãozinha. É mais ou menos um brotinho de flor, é como se fosse esse movimento aqui. Na coroa dela tem mais uma florzinha roxinha, que ela é só um broto, né? Um brotinho de flor. Então, você só faz assim, em formato de coxinha, né? Faz ela em formato de coxinha, que é tipo um brotinho assim. E aí pode fazer umas marcações nela, assim, pra ficar mais bonitinho, mais... Porque é uma florzinha que vai abrir, né, as pétalas, então é um broto. Então dá pra fazer umas marcações assim, ó, dá um charmezinho. E aí fica mais ou menos assim. Essa parte verdinha, né, que é tipo as folhinhas que vai na flor, eu vou fazer no formato da flor branca que eu fiz, porque super funciona também. Então, vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Vou furar o conezinho, né? Fazer a marcação. Aí, como é folhinha, pode até fazer menos pétalas, né? Menos folhinhas aqui do que eu fiz nas pétalas. E aí, vou puxar bonitinho também. Pode até puxar mais afinando na ponta, né? Pra simular folha, ao invés de flor. Ó, fica mais ou menos assim. E aí, passa a colinha pra poder colar. E aí, você pega a flor. Não precisa colocar essa folhinha em todas, né? Mas nas amarelas, eu tô colocando porque ela vem o caule. Porque ela tem o caulezinho, né? É longe do ramo marrom, sabe? Da coroa de flores. E aí, aqui eu vou fazer outro segredinho. Eu não vou colocar em cola instantânea. Como essa massa tá mole, eu vou pegar o talinho e eu já vou colar esse talinho aqui. Então, deixa eu logo furar aqui um buraquinho. Eu vou passar uma colinha branca. Isso aqui segura super firme, porque quando a massa seca, ela segura esse talo. Vou botar aqui, enfiar um pouquinho pra dentro. E aí você dá só uma ajeitadinha. Quando secar, isso aqui vai ficar bem preso e não vai soltar. Que por enquanto é porque a massa tá mole. Então, colei e deixei, arrumei assim só pra ficar mais presinho. E deixa secar assim. Da mesma forma, eu vou colocar aqui pra vocês verem outra que são as branquinhas, sabe?
Então, a melhor forma que eu tô achando de colar é essa, ao invés de passar cola instantânea, né? Eu passo uma colinha branca, aí eu pego uma massa verde, né? Tem que ser verde, porque é da cor desse talinho aqui. E aí eu boto essa massa aqui, passo outra cola, e aí eu venho com a flor e eu aperto assim pra colar um verde na florzinha, né? E vai colar nesse talozinho ao mesmo tempo. Então, isso aqui vai ficar bem preso quando secar e não vai soltar. Melhor do que cola instantânea, que dá muito trabalho pra gente colar. Bom, e aí você vai colocando, né? Colando assim que ela vai ficando fixa. Quando secar, não vai soltar. Ó, gente, terminei de colar todos os talinhos e essas folhinhas, né? Nem toda flor vai talinho, porque aqui é só aquelas que tem, que estão assim grandinhas, como tá na foto, né? E essas daqui, algumas vão para a parte de trás da coroa e algumas vão para a base. Aqui, gente, eu vou botar um pinguinho de cola instantânea aqui, onde o raminho tá pegando, sabe? Um aqui, outro aqui, outro aqui. 4 pinguinhos para poder ficar bem colado. Ó, gente, já colei essa parte aqui marrom. E agora eu vou começar colando as florzinhas aqui da parte de trás, porque eu gosto de botar a flor aqui de trás também. Depois eu coloco as da frente, que as da frente é um pouquinho mais trabalhosa. Passei cola branca, botei um pedacinho de massa da cor do cabelo e venho com a florzinha e aperto. Aperto colando, né? E aí já fica bem fixo e quando secar não solta. E aí você só olha se não tem massa sobrando. Nesse caso aqui não tá dando nem pra ver a massa, então tá um acabamento imperfeito. E agora eu vou colocar outra florzinha. Aqui atrás eu vou colocar duas, né? Duas de cada lado assim, roxinha e amarelinha. Ó, agora eu vou colar essas aqui que tem esse talinho, né? Aí pra ficar disfarçado, eu vou encaixar ela aqui por debaixo, né? Mas usando a mesma técnica da cola branca e o biscuit. E vou deixar coladinho aqui por baixo. Porque aí não vai ficar aparecendo, né? E aí, lembrando que essas emendas que a gente tá fazendo com a massa, tem que ajeitar ela bem ajeitadinha, passar um pincel de água pra ficar um acabamento bom. Não pode simplesmente você colocar um pedaço de massa, a cola em cima e a pecinha e deixar sem acabamento. Tem que fazer um acabamento. Eu vou passar um pouquinho de cola aqui por dentro e aí eu vou colocar a massa aí. E aí eu encaixo, né, esse talinho aqui da folha, aqui onde eu coloquei a massa. E aí eu arrumo direitinho esse excesso de massa. Eu vou arrumando bem direitinho para ele ficar um acabamento bom e ao mesmo tempo colar. Quando seca, fica bem preso, totalmente preso. Então, faço isso e pra mim é a melhor forma que tem de fazer. Se eu fosse colar só no marrom, não ia ficar tão bom, sabe? Não ia dar muito certo. Então, eu prefiro fazer assim e espero que dê certo pra vocês também dessa forma. E aí, essa flor roxa, que é a maiorzinha que tem, já ela eu vou colar aqui na parte do raminho marrom. Então, eu vou colocar um pouquinho de massa marrom aí com cola e vim colando essa florzinha maior. Da mesma forma que eu fiz com as outras, só que essa vai diretamente nessa parte do arquinho da coroa. Dei uma acelerada aqui nesses processos, só pra vocês verem, mas é a mesma coisa, né? E aí, eu só tô colocando cada florzinha no lugar de acordo com que eu vejo a imagem, né? De como ficam posicionadas na coroa de flores da Anne. Então, basicamente é isso, só colar todas, cada uma em seu devido lugar. Tem duas amarelinhas, né, aqui na parte da frente, então aqui, como não pega cabelo, eu uso o enxerto da cor do ramo, né? E aí, o único segredo é só fazer um acabamento bem feito desse enxerto. Ó, quando eu coloco aqui, ele fica marcado, tá vendo? Aí você vai pegar um pincel modelador, um pincel de água e vai fazer o acabamento disso daqui, ó, unindo uma massa à outra que já está seca. Pra não ficar feio de jeito nenhum, o segredo é esse. Eu vou finalizar aqui um detalhezinho do cabelo dela, que é tipo uma tirinha que prende a trança aqui embaixo. E aí eu só fiz uma tira fininha e agora eu vou girar assim. E aí eu vou colar aqui, nesse detalhezinho aqui, até pra tampar a emenda que tem aí. Passei uma colinha. Aí eu venho e aplico assim, colando. E aí eu vou fazer do outro lado também, que atrás eu vou cortar, é só pra ficar assim, um acabamentozinho na trança dela. Pra começar a finalizar, né,
A gente passa um blushzinho aqui, ela já até tinha um pouquinho que eu coloquei pra fazer o primeiro vídeo, mas eu vou reforçar esse blush. Dá pra passar um pouquinho aqui também na testa, eu gosto de fazer esse detalhezinho, pra ela ficar bem fofinha. Esse blush aqui é um pó que eu fiz de giz pastel, eu transformei ele em pó e guardei. Guardei assim, ó, num potinho, sabe? E aí eu sempre uso. Pronto. Ah, você pode colocar também na mãozinha dela, fazer um charmezinho, né, aqui nos dedinhos. Gente, o grande segredo aqui das sardas dela é fazer com a tinta bem diluída e o pincel bastante molhado em água, sabe? Que aí a tinta fica bem diluída e vai ficar umas sardas assim bem delicadas. Se você usar a tinta direto do potinho muito grossa, vai ficar uma coisa muito grosseira, sabe? Você pode sempre ir molhando a ponta do pincel, pegando a tinta e aplicando assim. Bom, e pra quem, assim como eu, fez o olho de massa, pra colocar o brilho, pode usar o verniz vitral da Acrylex, né? Ou então, se não tiver, improvise com a base de unha. Uma basezinha de unha incolor, que ela vai dar um brilhozinho também. Eu vou só dar algumas pinceladinhas aqui com pó Saramanil, bem diluídozinho em água, só pra dar uma corzinha. Pra fazer um charmezinho. Eu não gosto muito de carregar muito em sombreamento, sabe? Eu gosto de uma peça mais limpa. Então, eu tô fazendo só alguns detalhezinhos assim. Só pra realçar as cores, né? Pra não ficar uma cor tão morta. Mas aí você fica à vontade pra sombrear a sua da forma que você achar melhor, mais bonito, né? Aqui, ó, só dando uma pinceladinha pra não ficar um amarelo tão morto. E é isso. Vou passar aqui uns rosinhos aqui nessa florzinha branca, só pra dar um charme. E aí, lembrando de que quando vocês terminarem tudo, passar o verniz, né? O verniz fosco, pra poder segurar toda essa parte de pintura e proteger a peça. Não vou mostrar esse momento aqui, mas é só você seguir as orientações da embalagem, né? Do verniz, tá tudo certo. E aí, se por acaso você tiver feito como eu, passado o verniz, o brilhinho do olho antes, é só cobrir, né? Cobrir com a fita e passar o verniz fosco. E se por acaso você preferir fazer o contrário, é até melhor. Enverniza fosco primeiro e depois passa o brilho no olho. E aí tudo certo. Só dando alguns detalhezinhos assim, que bem de leve. Dá pra fazer um sombreadinho assim na roupa dela, nessas voltinhas, né? Acho que agora não vai dar pra ver tanto, gente, porque já tá de noite e a iluminação já não fica muito legal. Só alguns detalhezinhos, sabe? Escurecer algumas partes. No branco eu não vou mexer. Só mesmo aqui no vestidinho, na parte marrom. Bom, finalizamos, né? Finalmente. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que as dicas que eu compartilhei sejam úteis na vida profissional de vocês. Para mim foi muito gratificante poder ajudar de alguma forma, trazendo o que eu sei. Não é tanto, mas eu acredito que já ajuda, principalmente quem está iniciando, né, no mundo do biscuit. E se você gostou muito, deixa pelo menos um coraçãozinho aí para mim nos comentários, que eu vou ficar muito feliz e grata. Até a próxima!